Olá, temos ministrado desde semana passada a respeito de vitórias. Mais que vencedores é o tema em que temos nos ocupado, temos meditado sobre isso. E falamos semana passada sobre a vitória que vem por causa de uma aliança de amor que Deus firmou conosco. No entanto, quando eu falo de vitória, não estou ignorando as lutas, as dificuldades, não estou ignorando as crises, as enfermidades, os desempregos. Pelo contrário, a Bíblia diz que no mundo teríamos aflições. O Senhor nunca nos levou ao caminho da cegueira. Pelo contrário, o que promove cegueira é o fanatismo religioso ou qualquer outro tipo de sentimento, mas o amor a Deus promove a abertura da nossa visão. Teremos um entendimento claro de que existem aflições na vida, mas que há esperança em Deus e que as aflições podem ser superadas, vencidas por causa do amor desse Deus por nós. Há um texto na palavra de Deus, no livro de Romanos 8, em que temos meditado, um versículo muito específico que fala sobre a possibilidade de você ter que conviver com algumas incertezas, com alguns questionamentos, com algumas dúvidas, e algumas dúvidas são terríveis. Elas chegam a nos maltratar quase que dioturnamente. Questionamentos, alguns questionamentos existenciais que levam a crises muito profundas. Você já passou por algum tempo de dúvidas, de inseguranças, de questionamentos? Vamos estar falando um pouco sobre isso e falando como é possível ter vitória, apesar dessas incertezas da vida. Há um texto então que eu quero trazer para você que é Romanos 8, 28, que diz assim: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vou repetir uma das partes do texto. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Para quem está sofrendo, esse versículo soa como um insulto, quase como uma ofensa. Como assim? Eu acabei de perder alguém que amo, acabei de sofrer um acidente, acabei de ser assaltado, ter um prejuízo, acabei de sair do hospital, e a gente começa a falar de muitas tragédias humanas, e todos nós passamos por algumas dessas tragédias ao longo da vida, e algumas pessoas mais do que outras enfrentam maiores tragédias ainda, perdas terríveis, dores profundas, prejuízos grandiosos, apertos que não podem ser descritos com palavras, e de repente a palavra vem e diz que todas as coisas cooperam para o bem. O detalhe desse texto é o coração desta pessoa. A Bíblia diz que para aquele que ama a Deus, tudo vai cooperar para o bem desta pessoa. Eu quero falar então sobre a vitória nas incertezas. Existem muitas incertezas na vida, muitas coisas que nós olhamos como coisas misteriosas ou carregadas de mistérios. E somos tomados por dúvidas, por questionamentos, por incertezas diante desses episódios da nossa vida, diante de algumas circunstâncias, situações da nossa vida. E tentamos uma explicação, mas não conseguimos. Por que ele foi embora? Por que essa situação aconteceu comigo e nesse tempo, nesta hora? Por que isso? Por que aquilo? E começamos a ser tomados por muitas incertezas, muitas interrogações. E às vezes, literalmente, colocamos Deus contra a parede e queremos tirar de Deus alguma resposta a todo custo. Queremos que Deus diga para nós, de forma muito clara, como que em sinais, seja por sonhos, visões ou pela palavra, algum profeta, enfim, queremos que Deus diga: olha, aconteceu isso, 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 por causa disso, disso e disso, eu tinha isto em meta, e a gente quer que Deus esclareça essas dúvidas, essas incertezas. Eu lamento em te dizer que você vai ter que conviver com muitas incertezas ao longo da vida. Algumas respostas, certamente Deus trará ao nosso coração, mas há outras respostas que jamais teremos aqui na terra, que certamente, se é que teremos na eternidade. Eu digo certamente porque no céu nós não iremos conviver com essas dores, sofrimentos, incertezas, dúvidas, interrogações. E eu digo então, a partir do que a palavra de Deus me afirma em Apocalipse, que lá na eternidade as lágrimas serão enxugadas. Não haverá mais dor, nem ranger de dente. As coisas do passado ficarão no passado e tudo se fará novo, novo céu, nova terra. No entanto, enquanto aqui vivemos, experimentamos muitos mistérios. A vida é carregada de mistérios.
Por que que fulano morreu tão jovem? Por que que eu fiquei desempregado exatamente agora que eu acabei de casar? Por que que meu esposo tomou essa posição de violência contra mim? Por que que meus filhos me rejeitaram exatamente nesse momento de enfermidade? A gente começa a fazer um monte de interrogações e nem todas essas perguntas terão respostas. Mas uma coisa eu quero deixar para você, e é nesse sentido que eu vejo a vitória. Tudo vai cooperar para o seu bem se você ama Deus. Tudo. Não quer dizer que toda tragédia humana ela é ou tem origem em Deus ou é promovida por Deus. Não é isso que eu estou afirmando. Existem coisas do campo natural. É natural que pessoas adoeçam, que pessoas morram, que pessoas fiquem desempregadas. É natural que pessoas percam relacionamentos. Isso faz parte da vida. Existem questões sobrenaturais, setas do diabo. Existem questões profundas no campo espiritual que têm origem em Deus, quando Deus quer nos provar, por exemplo. Eu não quero aqui mensurar o que é de Deus, o que é do diabo, o que é natural, mas dizer que diante de situações adversas em que somos tomados por inseguranças, por dúvidas, por interrogações, eu quero deixar para você uma certeza. Se você ama Deus, tudo isso vai cooperar para o seu bem e você vai ter vitória apesar desta dúvida. Nem sempre Deus vai nos responder a pergunta, por quê? Você já fez isso para Deus, essa pergunta para Deus? Senhor, por que isso? Por que aquilo? Mas às vezes Deus quer te mostrar um para quê, ou qual o propósito disto. E esse propósito só aparece no tempo. É preciso avançar no tempo, viver um pouco mais, esperar um pouco mais, para que você compreenda. Aí você vai retroceder no tempo e dizer, agora eu entendo por que isso aconteceu naquele tempo, daquele jeito. Deus converte tudo para o nosso bem se nós o amamos. Eu dizia quando iniciava esse programa, ou esta fala, que às vezes soa como um insulto, como uma ofensa para aquele que sofre, ouvir que Deus vai usar tudo em favor dessa pessoa. Mas é verdade, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Você ama a Deus? Bom, se você ama a Deus, mesmo diante das suas incertezas, mesmo convivendo com algumas interrogações, mesmo convivendo com muitas dúvidas e algumas dolorosas, eu quero deixar bem claro para você que Deus vai converter tudo isso em bênção. Ele converte maldição em bênção. Ele converte a desordem, o caos em ordem. Deus é o Deus de bênção, não de maldição. E Deus deseja nos fazer triunfar, apesar das dúvidas que carregamos na nossa vida. Algumas perguntas iremos fazer para Deus na eternidade, creio eu. E algumas teremos respostas. Algumas respostas virão lá na eternidade, outras por aqui, mas muitas respostas não virão nem aqui nem lá. E teremos que aprender a amar a Deus, apesar da ausência de algumas respostas, sabendo que Deus não erra, como dizia o pensador, Deus não joga dados, Deus não arrisca na sorte, Deus é Senhor de tudo, perfeito em suas ações, que sabe muito bem em que direção deve conduzir os seus filhos. Que Deus te ajude, principalmente a você que está passando por um tempo de muitas interrogações, de muitas inseguranças, de muitas incertezas. Você que está convivendo com dúvidas terríveis, algumas dolorosas, que você possa se aquietar nesse instante. Como dizia o salmista, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ele sendo boca de Deus nos coloca diante de uma certeza. É preciso quietar-se, é preciso se aquietar diante de Deus, porque Ele é Deus. E Ele é quem nos conduz triunfantemente nessa vida. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Quer se ocupar de alguma coisa? Ao invés de se ocupar em buscar respostas, se ocupe em amar a Deus. Porque se você se ocupar em amar a Deus, tudo vai cooperar para o seu bem. Vai convergir em sua direção de forma positiva e isso vai gerar crescimento, maturidade e vitória. Deus te abençoe e que Ele te ajude a compreender aquilo que você precisa compreender e que Ele te ajude a aceitar aquilo que você não pode compreender. Eu creio que quando amamos a Deus, aprendemos a conviver, inclusive com os seus mistérios. Deus te ajude e te abençoe e que você compreenda esse princípio bíblico de que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Se ocupe em amar a Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus.